Aí quando a gente quer dar uma palavra de instrução para um religioso que não compreende o reino de Deus, ele vem dizendo: ah, já vem você querer espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual não, tem coisas que Deus deixa para a gente resolver. É aí que o ser humano é levado pelo engano. Se a gente levar em consideração tudo que o texto sagrado ensina, no fim das contas, é tudo espiritual sim. O mundo material foi criado com base no mundo espiritual. Primeiro, Shamaim, o mundo celestial. Depois, Aretz, o mundo material, a terra. E o mundo material é o espelho do mundo espiritual. A terra foi criada como que para ser a reprodução daquilo que é espiritual, a reprodução visível daquilo que é invisível. Para começo de conversa, Yah colocou aqui, nesse mundo material, todos os elementos que já existiam com ele lá no mundo celestial. Água, fogo, vento, magnetismo, eletricidade. Podemos ver nos textos antigos que tudo isso já existia no mundo espiritual, como parte integrante da glória divina. Os elementos que fazem o mundo espiritual funcionar são os mesmos que fazem o mundo material funcionar. Quando lemos os textos sagrados, vemos que no mundo espiritual tem água, tem fogo, tem vento, tem gelo, tem eletricidade. Tudo que tem aqui tem lá. Tudo que tem lá tem aqui. E o ciclo terrestre também funciona por causa dessas coisas. A energia que faz o sol acender, que faz as estrelas brilharem, é a mesma energia que faz os anjos resplandecerem diante de Yah-Tziva'ot. E se a gente for falar do próprio homem, então, o texto original diz: o homem foi feito com a imagem e a forma do Deus vivo. Não é imagem e semelhança no original, não. É imagem e forma. A forma humana não é meramente uma forma terrestre. É a reprodução da imagem de manifestação da glória divina. Várias vezes o Projeto Rina já falou sobre isso. Tudo que se vê aqui também tem no mundo espiritual. Até a maldade que tem aqui no mundo material, podemos dizer que ela veio de fora, por assim dizer. Satã teve inveja de nós, criaturas humanas, porque nós fomos feitos com a própria imagem do bendito, santo, eterno Deus. E os anjos pecadores também gostaram desse mundo e das mulheres que aqui habitavam, e por causa disso, gigantes foram gerados, porque eles estavam ligados ao mundo material. Até os anjos pecadores acharam que o mundo material era bom. Tem algumas passagens bíblicas que acentuam ainda mais essa premissa, de que tudo que acontece aqui nesse mundo tem base ou fundo espiritual. Duas delas que mais acrescentam essa noção são a passagem do fariseu e do publicano, e o trecho do fruto do Espírito. Em Lucas 18, verso 9, Yeshua conta a parábola. 2 homens foram ao templo orar. O fariseu dizia: Deus, eu te agradeço porque eu não sou ladrão, injusto e nem idólatra, e não sou como esse publicano aí perto de mim. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Já o publicano, o cobrador de impostos, sem erguer os olhos, dizia: Deus, seja favorável a mim, que eu sou pecador. Veja só isso. Como é que esse texto poderia nos ajudar a entender que tudo na vida é espiritual? De acordo com o próprio relato de Yeshua, em sua reza pessoal, o fariseu falava de si para si mesmo. Por outro lado, o publicano pedia a Deus: seja favorável a mim, que eu sou pecador. Pelos olhos humanos, talvez a oração do fariseu soaria mais espiritual. Até a reza psicológica do fariseu tem um fundo espiritual. Tudo aquilo que Yeshua classifica como ação não espiritual, as coisas do mundo, são apenas as chamadas coisas de homem, que não interessam ao Deus vivo. Deus não quer saber se você está fazendo pós-graduação, se você está se sacrificando para guardar dinheiro para ir para a Disney, ou se a tua oração é mais bonita do que o do outro crente lá. Yah não está nem aí para isso. Isso não tem nada a ver com ele. Não toca ele em nada. Esse tipo de questão não acrescenta nada para o reino de Deus. Mas uma coisa é certa: todos os acontecimentos desse mundo só são possíveis por causa da intervenção espiritual. Quando uma ação terrestre não produz nenhum proveito para o reino de Deus, é inútil e vazia. Até mesmo essa reza vazia do fariseu, mesmo ela não sendo espiritual, um dia ele vai ter que prestar conta por essa soberba, com a qual ele se julgou superior a uma outra pessoa, que também busca o mesmo Deus. Tudo é espiritual,
esse título está se referindo a tudo aquilo que produz algum fruto ou proveito para o reino de Deus. Tirando isso, foi como Yeshua disse, são mortos enterrando mortos. Apenas trabalhando, comprando, vendendo, se divertindo, vivendo a vida terrena como quer, fazendo coisas que não tocam ao Deus vivo em nada. Estas coisas não movem o mundo e nem definem a vida terrena. O que move a vida terrena para o nosso Deus são aquelas ações que geram algum tipo de proveito para o reino dele. Como Yeshua já disse anteriormente, Yah é Deus de vivos e não de mortos. Os mortos não interessam a ele, mas o pior é que os mortos são a maioria. Esse tema parece ser complicado, mas na verdade ele é muito simples. Quando nós vamos para outra passagem de texto mencionada, a do fruto do Espírito, compreendemos isso melhor. Essa passagem de texto nos possibilita entender que ninguém é bom ou amoroso só porque escolheu ou só porque decidiu. Há todo um respaldo do mundo espiritual por trás disso. Ao citar o fruto do Espírito, Paulo diz: o fruto do Espírito é, e cita 9 coisas. O fruto é 9 coisas. Ele não disse os frutos do Espírito são. Ele disse o fruto é, no singular. E citando o fruto no singular, cita 9 atributos. O fruto é amor, alegria, paz. Por que ele fez isso? Porque o fruto é um monte de coisa. Porque, como já diz lá no Salmo 1, o fiel de Yah-Tsevaot, Deus Eterno, é como uma árvore plantada junto ao córrego, que dá fruto no devido tempo. Fruto é coisa de árvore. Com Ruach HaKodesh em mim, eu não sou um mero humano igual aos outros. Eu sou uma árvore plantada pelo Deus vivo. Quando Yeshua curou aquele cego lá em João 9, a primeira coisa que o ex-cego disse quando passou a enxergar é: veja os humanos como árvores. Yeshua abriu a visão dele já, dando a ele uma visão espiritual. Para o Deus vivo, os servos dele são como árvores, que tem que dar fruto. E o fruto que a gente dá diante dele, como árvore, é um conjunto de atributos. Por isso que o fruto do Espírito é 9 coisas. Yeshua diz que um dia ele vai vir procurar frutos em nós que servimos a ele. A partir do momento que eu tenho o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, em mim, eu tenho que dar fruto. Porque se um humano realmente carrega dentro de si o Espírito Santificador, simplesmente ele não pode ser igual a todo mundo. Não tem como. Se você tem o Espírito do Deus vivo e é igual a todo mundo, então na verdade você está enganado. Você não tem o Espírito do Deus vivo. Quem tem o Espírito do Deus vivo é diferente. Quem tem Ruach HaKodesh gosta de ver a verdade sendo valorizada. Quem tem Ruach HaKodesh é pacificador, tem espírito de pacificação, não alimenta intrigas, ajuda as pessoas, procura viver em harmonia com os outros, prioriza o que é correto. Quem tem Ruach HaKodesh não corre atrás do que é errado. Quem tem Ruach HaKodesh tem paciência. O que mais está faltando atualmente no ser humano é paciência. Sem paciência você não faz quase nada. Por isso, tudo bem que a gente consegue fazer a alguém, tudo que a gente consegue fazer de bom aqui no mundo, é espiritual sim. Toda caridade, toda vontade de ajudar o próximo, toda harmonia, a capacidade de se alegrar com os que se alegram, de ficar feliz pela vitória dos outros, tudo isso é espiritual. Porque à medida que o Espírito de Deus vai permanecendo em nós, nós vamos sendo moldados e aperfeiçoados de dentro para fora, pegando a forma daquilo que é espiritual. Todo bem que acontece aqui nesse mundo é de procedência espiritual. Todo tipo de solução que um problema precisa aqui na Terra tem interferência do mundo espiritual. Todo princípio de harmonia, de cooperação, de amor, de paz, tudo passa pela esfera espiritual. Será que alguém consegue ser feliz totalmente sem pensar no Deus vivo, sem procurar o Deus vivo e morrer bem e deixar tudo bem? No fim das contas, tudo é espiritual sim. E aqueles que se focam na desobediência e na rebeldia ao Deus eterno também estão plantando e colhendo ações espirituais.
pois o texto bíblico diz que a ira de Deus age nos filhos da desobediência. E Paulo já disse, tudo que o homem plantar ele vai colher. Mas o plantar e colher não se refere a você escolher plantar o bem, não. É no tocante ao mal que nós humanos fazemos. Porque nós humanos só sabemos plantar o mal. O bem que a gente consegue fazer é de procedência espiritual. No fim das contas, toda ação, todo bem, todo serviço, toda cooperação que a vida terrena precisa para ser boa e funcionar bem, é de fundo espiritual. Quem tenta viver bem e ser feliz sem fazer caso da existência do Deus eterno, no fim das contas só vai conseguir viver como quer e morrer para a perdição eterna. Sendo que a perdição eterna também é espiritual, porque no fim das contas tudo é espiritual.